1 Samuel capítulo 17 é a história de Davi e Golias. Eu tenho certeza que você já ouviu essa história centenas de vezes. Mas isso é uma das coisas que eu acho mais impressionante na palavra de Deus, porque esse livro foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e toda vez que você lê a Bíblia, sempre aparece algo novo aos teus olhos. Deus é o mesmo ontem, hoje e há de ser eternamente. A palavra dele é imutável, mas Deus continua se revelando de uma maneira nova, todos os dias, assim como acontecia no tabernáculo, que o pão era trocado todos os dias, porque Deus tem um pão fresco para a gente todos os dias. Quantos creem nisso? Diga amém. Então, 1 Samuel capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11, eu quero ler com você alguns trechinhos aqui. Diz: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas ocuparam outra colina, estando o vale entre eles. Já vou te parar aqui para você entender, visualizar o que estava acontecendo. Existiam duas colinas, dois montes, entre eles uma parte mais baixa que era o vale. Então cada exército se posicionou em um monte, e na verdade ninguém queria sair dali, porque qualquer um que descesse o monte para enfrentar o outro exército ia entrar em desvantagem, porque ele estaria enfrentar, já correu, já jogou bola numa ladeira. Quem já jogou bola numa ladeira, rua bem inclinada? Quem está fazendo gol em cima sofre muito mais, entendeu? Ou enquanto para baixo, já diz o ditado, todo santo ajuda, né? Para baixo é muito mais fácil, então eles estariam em desvantagem. Quem tivesse que enfrentar o inimigo no alto da colina, pensa um guerreiro vindo correndo com uma lança numa ladeira, e ele nem precisa fazer muita força, só a velocidade dele. Agora pensa o guerreiro que está subindo uma ladeira para jogar uma lança, é no mínimo metade da força do outro guerreiro. Então a gente tinha um impasse ali, porque nenhum exército queria enfrentar o outro em desvantagem, e ficou cada um numa colina com um vale entre eles. Daí a Bíblia vai direto. Daí começa a falar: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Só a pontinha da lança de Golias. Seu escudeiro ia à frente. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Como ninguém de Israel vinha, como a guerra ficou no impasse, aí Golias foi lá desafiar o povo de Israel. E é o que a gente continua lendo aqui. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, que era o rei de Israel então, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Saul, que era o rei de Israel, ficou apavorado. Não só ele. Se o rei está apavorado, todo o povo está apavorado. Nessa hora as pessoas estão esperando do rei uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de coragem. O rei estava apavorado, o rei estava atônito. Assim também ficou o exército. A Bíblia diz que Golias media cerca de 2,90 metros de altura. Então esse é o cenário que se encontra nesse momento. Saul, o rei da nação, e todo o exército de Israel, apavorado e atônito. Aí a partir do versículo 12, diz assim a Bíblia: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, Samá, o terceiro. Davi era o caçula,
Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Aí eu quero que você leia com muita atenção o que está aqui. Versículo 16. Durante 40 dias. Quantos dias? Quantos dias? Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou a posição. A Bíblia diz que durante 40 dias, o impasse, cada exército em cima de um monte, e durante 40 dias, 2 vezes no dia, de manhã e de tarde, Golias ia lá e falava: tem alguém corajoso para me enfrentar? Manda um homem para me enfrentar. Batalha de um homem só, quem ganhar, todo o outro exército vai ser escravo desse. 40 dias, o povo, a nação santa, a nação escolhida por Deus, sendo zombada por Golias, sendo zombada pelos filisteus, 40 dias, 2 vezes no dia. Eu não sou muito bom em matemática, mas essa conta é fácil. 80 vezes, Saul zombou do povo de Deus de Israel. 80 vezes. Golias, obrigado, pastora. Golias zombou do povo de Israel. Agora eu quero te levar para uma santa viagem comigo. Você não precisa abrir, mas você conhece essa passagem, Gálatas 6:7. Diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E a Bíblia também diz que você não pode esperar colher aquilo que você não plantou. Pode, por acaso, sair fruto doce de uma árvore amarga? É isso que a Bíblia diz. Aquilo que você planta, você colhe. Se você não planta nada, você também não colhe nada. Com base nesse entendimento, eu quero te levar para 2 momentos na Bíblia, um relacionado com esse, um outro para te embasar espiritualmente. O que eu quero que você entenda é aquilo que o Espírito Santo me revelou. Teve uma pessoa na Bíblia que jejuou 80 dias, que passou 80 dias no monte, clamando: Senhor, levanta alguém segundo o teu coração. Senhor, dá-nos o teu coração. Senhor, dá-nos a tua revelação de quem nós somos. Moisés subiu no monte, ficou lá em cima 80 dias, até receber as tábuas da lei, a lei de Deus para o homem. Vocês querem se tornar parecidos comigo? Então está aqui a primeira etapa, o primeiro estágio do plano da salvação. 80 dias. Para cada dia que Golias estava zombando do povo de Israel, lá atrás, antes disso acontecer, Moisés estava ajoelhado naquele monte, em jejum, falando: Senhor, dá-nos um homem segundo o teu coração, faz-nos segundo o teu coração, transforma-nos, lava-nos, limpa-nos, nós queremos ser a tua imagem e semelhança. Tiago, você está viajando muito, deixa eu te dar um outro exemplo. Deus tinha que entregar o seu único filho para que nós pudéssemos ser salvos. Quem já ouviu falar de Jesus, levanta a mão. Glória a Deus. Você está no lugar certo. Só que nós não poderíamos escolher um único filho se alguém não tivesse semeado um único filho. Porque é bíblico, nós não podemos escolher aquilo que nós não plantamos. Quando Abraão ofereceu Isaque lá naquele altar, que Deus pediu para Abraão: me dá o seu único filho, não era só uma prova para Abraão, ele queria semeadura. Abraão, você vai fazer a semeadura, porque daqui a algum tempo eu vou entregar o meu filho, com base na sua semente, tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Abraão, representando todos nós, entregou um único filho, para que lá na frente nós pudéssemos escolher um único filho para que fôssemos salvos. Quantos estão comigo? Diga amém. 40 dias Golias zombando do povo de Deus. 40 dias foi o tempo que Jesus foi preparado no deserto. 40 dias foi o tempo que ele levou para ser treinado. 40 é a incubadora. Depois disso, espiritualmente, você está pronto. Havia uma batalha acontecendo ali, não só naturalmente, mas uma batalha espiritual acontecendo. A Bíblia diz que Saul estava sentado e abatido. Por que Saul, o homem, primeiro rei escolhido por Deus, o homem que já tinha visto tantas vitórias, por que Saul se abateu e se prostrou e se entregou? Sabe por quê? Porque ele venceu tanto que ele esqueceu que quem dava as vitórias não era o braço dele, não eram as táticas de guerra, não era o seu exército bem equipado, quem garantia a vitória era o Senhor, o Deus de Israel.
Quem entende que quem luta a batalha é o Deus de Israel, nunca se abate, porque não se trata. Ali estavam todos aqueles filisteus olhando para Golias e se comparando, e falou, a gente não tem chance contra esse cara, 2,90 m. E esse é o primeiro erro quando a gente perde uma batalha. A gente olha para o inimigo e a gente olha para a gente. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos ser como crianças, senão não entraremos no reino dos céus. Já passou por uma experiência que está uma criança com o pai, segurando a mão do pai, você fala alguma coisa para a criança, se ela se sente desconfortável, se ela não sabe o que responder, ela só olha para o pai assim, ó. E aí, pai? Quando você olha o gigante na sua frente, você não olha para você, você olha para cima. Porque não existe gigante do tamanho do nosso Deus. Não existe. Saul olhou para o seu exército, Saul ficou comparando exército com exército, Saul ficou comparando tática de guerra, Saul ficou comparando guerreiro. Ele esqueceu do Senhor que pelejava por Israel. Por isso que ele se prostrou e ficou abatido. Saul voltou para o lugar de onde Deus tirou ele. Quando Saul foi escolhido, quando o profeta foi escolher um rei para Israel, a Bíblia diz que Saul se escondeu no meio das bagagens, das sacolas de viagem. Ele se escondeu. Eu não. E Deus tirou ele dali. Agora ele vai e volta para o lugar de onde Deus tinha tirado ele, do esconderijo. Quem sou eu para ser rei de Israel? Não se trata de você, Saul. Se trata de quem te escolheu, quem te nomeou, quem te promoveu, quem te levantou. Não se trata de você. Saul voltou para o mesmo lugar. 1 Samuel, continuando no versículo 22. Diz assim, ó, Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os irmãos, porque era a ordem que o pai dele tinha dado, saber como estavam os irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Foi a primeira vez que Davi ouviu Golias fazendo aquele desafio. Todos aqueles dias, aqueles guerreiros, Saul já tinha ouvido 80 vezes Golias zombar de Israel. Davi ouviu uma vez só e falou, como é que é? Aí ele perguntou para outro, vem cá, o que oferecem, qual é a recompensa para quem enfrentar esse gigante aí? Aí falaram, olha, a filha do rei, isenção de impostos, terras. E a Bíblia, se você continuar a ler aqui até o versículo 36, você vai ver que ele pergunta para outro guerreiro, que ele falou, gente, o que esses caras estão esperando para enfrentar esse cara aí? Eu enfrentava de graça, ainda tem recompensa? Aí ele pergunta para outro, não, de repente esse cara me enganou, ele pergunta para outro, vem cá, qual é a recompensa? E aí mais uma vez um guerreiro, nisso já começou o zum, ó, chegou lá em Saul, ó, tem um cara aí perguntando qual é a recompensa, acho que ele está disposto a enfrentar o gigante, por isso ele vai para frente de Saul, e aí tem aquela conversa. Estou pulando as partes que você conhece da história, para a gente focar naquilo que é realmente essencial. Eu quero falar a primeira coisa, existe uma grande diferença entre recompensa e honra. Aqueles homens estavam olhando só a recompensa, falava, beleza, é a filha do rei, isenção de impostos, mas se eu morrer? Davi, antes da recompensa, ele olhou a honra. Espera aí, onde é que fica a nossa honra? O povo escolhido de Deus, Israel, a nação santa. Quem vai defender a nossa honra diante desse gigante que está zombando da gente? Se você é motivado por recompensa, você vai fazer a conta. Vale a pena? Não vale. É igual quando você compra um negócio, moço, quanto está esse celular? Isso tudo, meu Deus do céu, quero nem pegar mais, se eu quebro isso aí, vou ter que pagar. Você está olhando qual é a recompensa, qual é o valor que você vai ter que gastar, o que você tem que investir, qual é a recompensa. Agora, quem luta por honra tem uma motivação completamente diferente. Os soldados olharam somente a recompensa, Davi olhou para a honra do povo que se chamava escolhido por Deus. Como é que vai ficar a nossa honra? Sendo o povo escolhido por Deus, sendo zombado por um cara desse durante 80 dias. Quem vai defender a nossa honra? Versículo 31 e 36 diz que Davi cuidava, ele ia e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai. Deixa eu te dizer uma coisa que o Espírito Santo me revelou nessa história de Davi. Quem cuida de ovelhas está habilitado para derrubar gigantes. Como é que é, Tiago? Quem cuida de ovelha está habilitado para derrubar gigantes. Tinha um monte de soldado altamente treinado e tinha um garotinho que cuidava de ovelha. Por que aqueles soldados altamente treinados não se propuseram a enfrentar o gigante, mas Davi se propôs? O bom pastor
dá a vida pelas suas ovelhas, o que dirá pelo seu rei? Um bom guerreiro, muitas das vezes, pode deixar o seu rei na mão. Por que quem cuida de ovelhas está habilitado para derrubar gigantes? Davi chegou lá, a Bíblia diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse homem que daria a vida dele, que enfrentou leão, enfrentou urso, por causa de uma ovelha, você acha que ele deixou de enfrentar os gigantes quando se tratava de toda a nação de Israel? Quando se tratava a honra da sua nação, quando se tratava do rei de Israel? Os guerreiros nem sempre vão colocar a sua vida em risco pela causa, pelo reino, mas aqueles que apacentam ovelhas. Aqueles que são encontrados, como a Bíblia chama de o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Esse não está preocupado com a sua vida, esse está preocupado com as ovelhas. Esse não está preocupado com a sua própria vida, esse está preocupado com os negócios do seu pai. As ovelhas para Davi eram os negócios do seu pai. Quem cuida de ovelhas está habilitado para derrubar gigantes. Versículo 40 ao 43 diz que Davi pegou o seu cajado. Saul tenta dar as armas dele, né, a armadura dele para Davi. Você conhece a história? Diz que ele larga tudo isso, pega o cajado, pega a sua funda, escolhe 5 pedras e vai enfrentar Golias. E lá nesse versículo 40 a 43 é interessante que Golias diz assim: disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando os seus deuses e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Ele olhou Davi chegando com um pedaço de pau, falou: que guerreiro é esse que mandaram para me enfrentar? Tinha guerreiro na época com espada, tinha guerreiro com lança, tinha guerreiro que lutava com arco, mas com um pedaço de pau era a primeira vez que Golias estava vendo. É porque ele já enfrentou muito guerreiro, mas ele nunca enfrentou um pastor de ovelhas. Ele não sabia o que estava por vir. Porque aquele que cuida dos negócios do pai, o pai cuida dos seus negócios. Ele estava olhando Davizinho com um pedacinho de pau. Você está achando que eu sou um cachorro para você vir com um pedaço de pau? A Bíblia diz que Golias olhou para Davi, viu um rapaz jovem de boa aparência. Gente, imagina que um guerreiro naquela época, um cara que enfrentava muitas batalhas, o cara já tinha metade dos dentes, cicatriz na cara, todo lanhado. Aí viu um garoto todo bonitinho. Gente, tiraram do berçário e mandaram para me enfrentar com um pedacinho de pau. Davi chegou lá com o seu pedaço de pau, que não era simplesmente um pedaço de pau, era o seu cajado. Cajado significa autoridade, cajado significa segurança. O pastor anda com aquilo na montanha, se ele desequilibra, ele se apoia com aquilo. E a Bíblia diz que naquele momento, quando ele vai correr diante de Golias, ele está só com a sua funda, ele deixou o seu cajado. Porque ele falou: daqui em diante não é mais a minha autoridade, agora papai é com você. Agora pai, eu vim aqui e encarei o gigante. Agora o senhor faz o resto. A Bíblia diz que ele começou a correr em direção a Golias. E isso é muito interessante. A Bíblia diz que Golias começou a caminhar em direção a Davi, pensando: esse vai ser moleza. Talvez eu e você, a gente imaginando essa cena, um gigante de 2,90 m vindo na minha direção, a perna ia tremer, você ia dar uma recuada. A Bíblia diz que Davi correu em direção a ele. Falou: você vem andando, eu vou correndo. Eu vou correndo para acabar com isso mais rápido, encurtar a distância, de terminar com essa história mais rápido, porque você não vai zombar nem mais uma vez do povo de Israel. Você vai entender quem é o Deus de Israel. Você está olhando os guerreiros de Israel, eu vou te mostrar quem é o Deus de Israel. Você está olhando para o rei de Israel que está sentado amedrontado, eu vou te mostrar quem é o Deus de Israel. E ele correu em direção a Golias, correu. As armas de Saul, quando ofereceu as armas para ele, as armas não serviam. A arma do teu irmão, a Bíblia fala sobre a armadura, a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura. Não é isso que diz a Bíblia? Capacete da salvação, couraça da justiça. Revesti-vos, não diz revestir o seu irmão. Cada um tem que buscar a sua própria armadura. Cada um tem que buscar as suas próprias armas em Deus. Não adianta o irmão passar a noite toda orando, se a espada de fogo está na mão dele, não adianta pedir emprestado a espada de fogo, porque aquela Deus deu para ele. Cada um busca a sua armadura. Por isso que Davi falou: não, isso aqui é a sua armadura, eu vou com a minha. Ah, mas você não tem. Ah, foi isso que Deus me deu. E foi eu que Deus chamou para enfrentar os gigantes. Eu vou com o que eu tenho, eu vou com a funda, eu vou com a pedra, é isso que eu vou, é isso que eu tenho. É isso que Deus me deu. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Se revista da armadura de Deus. Eu quero te falar bem rápido, contar uma experiência bem rápida, que no momento Deus falou muito comigo a respeito disso.
Tinha um momento da minha vida que, quando eu olhava para o meu pai e pensava, o homem que lê a Bíblia em 9 dias, o homem que está há 30 anos jejuando e orando 40 dias, você sabe quem é o meu pai, né? Apóstolo Uri Caetano. Eu olhava para ele e eu pensava assim, eu nunca vou alcançar esse patamar. Eu nunca vou chegar nesse nível. Só que isso era uma coisa que só estava dentro do meu coração. Eu não tinha falado isso nem para a Letícia, nem para minha esposa. Estou encurtando bastante o testemunho, mas só para te compartilhar esse conceito de que não adianta querer a armadura dos outros, você tem que buscar a sua. E um dia eu fui para um evento, um pastor americano que estava aqui no Brasil, um auditório de uma faculdade, um amigo falou, cara, esse pastor, eu nunca tinha ouvido falar do pastor, depois eu fui saber quem ele era, um pastor muito relevante nos Estados Unidos, e eu fui lá assistir a palestra dele, quando acabou a palestra eu fui lá cumprimentar ele, pastor, gostei muito da sua palavra e tal, ele era um americano, apertei a mão dele, quando eu apertei a mão dele, ele ficou segurando a minha mão, e não largava. Eu falei, será que eu falei direito que gostei da palavra? Porque ele não solta a minha mão, está olhando para mim aqui, não sei se eu falei alguma coisa errada. E ele, sem soltar a minha mão, ele falou assim, balançando a minha mão, ele falou assim, nunca tinha me visto na vida, nem eu ele. Ele falou, o seu pai é um homem muito relevante, é um pastor muito relevante no Brasil, não é isso? Aí eu, balançando a mão dele, falei, é. Essa é a hora que você fica assim, Deus, toma cuidado que você vai revelar, pastor, aí não revela tudo não. Vai com calma aí. Esse é do tipo que canta até a placa do carro. Aí essa foi a primeira coisa que ele falou. A segunda coisa que ele falou foi assim, e Deus está me dizendo que você é um rapaz, um jovem muito inteligente. Aí nessa hora eu falei assim, acho que isso é uma pegadinha. Porque se eu falar assim, eu sou, aí eu vou falar, soberbo. Aí eu falar, não sou. Aí eu falar, você não crê no profeta? Não crê que Deus... Aí eu só balancei a cabeça, dei um sorriso amarelo, falei, se o senhor está falando, né? Até aí, Deus estava dizendo para mim quem era aquele homem, para o que ele realmente tinha que me falar. E daí ele estava rindo, até rindo, falando comigo rindo. Nesse momento ele soltou a minha mão, ficou sério e falou assim, Deus manda te dizer que o seu pai, ele já tem, ele quer você. Ele só falou isso, virou as costas, batendo na mão e foi embora. Tinha um monte de gente ao redor, todo mundo ouvindo, ninguém entendeu o que ele estava dizendo para mim. Eu entendi. Deus está dizendo, eu não preciso de 2 apóstolos Uri Caetano. Seu pai eu já tenho, eu quero você. Deus quer você. Tem alguma coisa dentro de você que o reino precisa. E tem alguma coisa no reino que você precisa. Deus quer você. Busque as suas armaduras em Deus. Busque as suas armaduras. 45 ao 51 diz a Bíblia que a pedra foi lançada. Davi, como eu te disse, correndo em direção ao gigante, ele lança a pedra. E Golias vindo em direção a ele. Por um impacto de uma pedra, matar um gigante, naquela pancada, aquele gigante tinha que cair para trás. Para ele e para os filisteus entenderem que você pode até enfrentar um soldado de Israel, você pode afrontar o rei de Israel, mas não afronta o Deus de Israel, porque diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Não importa o tamanho do gigante, todos eles, do alto dos seus 2,90 metros, ele teve que se dobrar diante, não de Davi, do Deus de Israel, do Deus de Israel. Agora deixa eu te dizer uma coisinha. Saul, que estava amedrontado lá naquela cadeira, Saul que diz que ficou atônito, a mesma Bíblia diz que quando Saul foi escolhido, diz que Saul se destacava em meio a todo o arraial. A Bíblia diz que as pessoas, Saul se destacava acima do ombro das pessoas. Então era como se a média das pessoas batesse no ombro de Saul. Saul não era baixinho, não. Se você imaginar que a média, vamos dizer, dos homens tem entre 1,70 e 1,80, e a cabeça de Saul se destacava diante de todo mundo, Saul tinha pelo menos 30 centímetros a mais do que a média. Estou chutando aqui que Saul tinha pelo menos 2 metros, talvez 2,10 metros. Se tinha alguém que tinha condição de enfrentar aquele gigante, era Saul. Só que ele comparou os 2,90 com os 2,10. Ele não comparou com os 2,90 com Deus que criou o céu e a terra. Conte dizer amém. Davi entendeu, alguém tem que se levantar, porque não é possível que Deus permita que Israel seja envergonhada.
Mas alguém tem que se levantar. Ninguém luta uma batalha sentado. Alguém tem que se levantar. Ele se levantou. Davi se levantou. Deus derrubou o gigante. Depois Davi foi lá e só cortou a cabeça. Nós nos levantamos, Deus derruba o gigante e depois a gente vai lá e só corta a cabeça. O gigante já estava no chão. O milagre vem do alto, não vem de baixo. Assim como a salvação, Jesus já venceu a morte. Nós só temos que tomar posse da nossa herança, da nossa salvação, nos arrependemos, entregar a nossa vida para Ele, mas o milagre já foi feito. Agora eu quero caminhar para a conclusão contigo, quero concluir na verdade. Essa palavra que eu estou liberando para vocês aqui hoje, eu sonho que todos do nosso ministério possam ouvir essa palavra, mas eu tenho certeza que, pelos pastores que nós temos aqui, talvez você que tenha pouco tempo no ministério, pouco tempo na nossa igreja, talvez você nem entenda tudo que Deus colocou no meu coração a respeito disso. Mas eu peço que o Espírito Santo te faça compreender o momento que nós estamos, o que nós estamos vivendo e aquilo que vem nos dias à frente, aquilo que nos espera nos próximos anos. Porque desde que eu sou criança, eu nasci num lar evangélico, desde que eu sou criança, eu ouço: Deus está levantando uma geração, Deus está levantando uma geração, Deus está levantando uma geração, Deus está levantando uma geração. E eu vim nessa noite aqui dizer que, ao meu ver, Deus já levantou quem tinha que levantar. A pergunta é: quem mandou você sentar, Saul? Quem mandou você sentar? Se foi Deus que te levantou. Saul, levanta dessa cadeira. Deus não precisa levantar outra geração, Deus só precisa que aqueles que Ele levantou não permaneçam mais sentados, atônitos, abatidos, afrontados diante do gigante. Toda vez que um escolhido de Deus se senta, se você se recusa a se levantar, Deus vai levantar outro, porque o reino não pode parar. O reino não pode parar. O gigante não cai para aqueles que estão sentados, o gigante cai diante daqueles que estão de pé. O gigante não cai para aqueles que estão sentados, o gigante cai diante daqueles que estão de pé. Saul, por que você está sentado e abatido, se foi Deus quem te levantou? O povo passou 40 anos no deserto. Eu quero te levar aonde eu entendo que essa palavra fala ao nosso coração diante do momento que nós estamos vivendo. 40 anos no deserto, a roupa não envelheceu, não faltou comida, teve o maná, teve coluna de fogo, teve a nuvem protegendo do sol, mas tudo aquilo era só de vez em quando. No deserto, notícia boa era de vez em quando. Na terra prometida, era notícia boa todo dia. No deserto, a chuva é um refrigério. Na terra prometida, chove todo dia. Lá é a terra que emana leite e mel. Tiago, o que você quer dizer com isso? Esse ano, o nosso ministério completa 40 anos. Nesse exato momento, nesse fim de semana, nós iniciamos o 30º ano de 40 dias de jejum e oração. E a palavra que Deus colocou no meu coração é: até aqui era luta, batalha e deserto. Chegou a hora de entrar na terra prometida. Hoje o gigante cai. Hoje o gigante cai. 40 anos de luta. Os pastores que estão aqui sabem o que eu estou falando. É luta atrás de luta. Deus colocou no meu coração: hoje o gigante cai. Sabe, são 40 anos o nosso ministério, a nossa igreja, semeando profetas que foram enviados às nações, semeando adoradores que estão abençoando as nações e o mundo. E Deus colocou no meu coração: chegou o tempo da colheita. A colheita chegou. Todas as sementes que foram lançadas, cada jejum, cada oração, chegou o tempo da colheita. Eu queria que você se colocasse de pé no teu lugar. Nós tivemos 40 anos de guerra. Chegou o tempo de ter 40 anos de paz.
eu declaro isso sobre a tua vida, eu declaro isso sobre a tua casa, eu declaro isso sobre o nosso ministério, eu declaro isso sobre cada igreja do nosso ministério. Para 40 anos de guerra, agora nós vamos desfrutar 40 anos de paz. Hoje o gigante cai, porque não vai ter mais Saul que permaneça sentado. Deus nos levantou para que de pé vejamos os nossos gigantes caírem. O gigante das finanças, gigante do crescimento, gigante da deslealdade, gigante da ingratidão. Hoje o gigante cai. Chegou o tempo de entrar na terra prometida. Chegou o tempo de desfrutar da colheita. E foram muitas sementes que nós lançamos. Foram muitas sementes, são muitos anos semeando. A palavra que eu trago para você nessa noite é: levanta, Saul, porque ninguém entra na terra prometida sentado. Se você quer entrar na terra prometida, você precisa se levantar da sua cadeira, você precisa se levantar desse espírito que te abateu, você precisa se levantar diante do gigante que tem afrontado a sua casa, a sua família, a sua igreja. Você vai ver com seus olhos a terra prometida, você vai pisar nela com seus pés, e nós vamos celebrar juntos o tempo da colheita. Quantos creem, diga amém. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, eu quero orar com você.